Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje mais um vídeo da nossa série de vídeos onde eu mostro para você, ensino para você onde encontrar fundamentação jurídica para questões da primeira fase da OAB. Hoje a questão é de direito constitucional, então vem comigo. Pessoal, antes de começar, já peço que você já deixe o seu joinha e se inscreva aqui no nosso canal e também ative as notificações. Também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Pessoal, hoje mais um vídeo mostrando como que você encontra fundamentação jurídica para a questão da primeira fase, hoje uma questão de direito constitucional. Só para poder relembrar para você por que é tão importante que você aprenda isso. Eu sei que você não vai poder usar o vademecum lá na hora da prova da primeira fase. Só que quando você estiver estudando, o vademecum é um grande aliado nos seus estudos, principalmente na resolução de questões. Quando você está respondendo questões, principalmente se você errou a questão, é sua obrigação ir lá no vademecum e pesquisar a fundamentação correta para você saber qual que é a alternativa correta. Ao invés de você procurar na internet, pesquisa no vademecum, você vai estar aproveitando para fazer uma grande revisão. Então vamos lá, vamos começar, vou colocar a questão aqui na tela. Então olha só, pessoal, é uma questão do 30º exame da OAB, da primeira fase, uma questão de 2019 de direito constitucional, que diz o seguinte: Giuseppe Italiano veio ainda quando criança para o Brasil, juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal, constituiu família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país. Possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Embora tenha se naturalizado brasileiro na década de 90, não se sente mais brasileiro. Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que apesar do longo tempo aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Giuseppe mora em Vitória, no Espírito Santo, e descobriu o envolvimento do ministro de Estado Alfa em fraude a uma licitação cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade dos seus irmãos. Indignado com tal atitude, Giuseppe resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa, propor ação popular contra o ministro de Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância da Justiça Comum, não no Supremo Tribunal Federal. Sobre o caso, com base no direito constitucional e na jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta. Pessoal, antes de começar aqui no vademecum, tem algumas informações que são importantes nesse enunciado. Eu sempre falo que você tem que ler com muita calma, com muito cuidado o enunciado. Aqui tem algumas situações que são bem interessantes. Ele fala que apesar de ter vivido muito tempo no Brasil, ele não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Será que isso vai importar para essa questão? Será que isso vai fazer alguma diferença? Outra coisa que é interessante é que ele fala que a empresa que foi indevidamente beneficiada é de propriedade dos seus irmãos. Também não sei se isso vai resolver alguma coisa. E tem algo que é muito interessante, que no finalzinho ele fala que ele ingressou no juízo de primeira instância da Justiça Comum e não no STF. Então, se ele está dando essa informação, é bem provável que essa questão vai tratar de alguma coisa relacionada à competência. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na alternativa A. A alternativa A, ela fala o seguinte: a ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la e julgá-la é do Supremo Tribunal Federal. E falta legitimidade ativa para o autor da ação, porque não possui a nacionalidade brasileira, não sendo, portanto, classificado como cidadão brasileiro. Então, olha só, pessoal. Vamos tentar encontrar alguma coisa aqui no nosso vademecum, tá? Tô com ele aberto aqui, vou mostrar para vocês como que a gente vai pesquisar. Lá no enunciado, o enunciado deixou claro pra gente que Giuseppe propôs uma ação popular. Então a gente já vai começar sempre a nossa pesquisa pela Constituição Federal e a gente, para poder fazer essa busca, uma das melhores maneiras, você que acompanha os nossos vídeos sabe, é utilizando o índice remissivo. Será que tem alguma coisa que fala sobre ação popular aqui no nosso índice remissivo? Tem que ter alguma coisa, né? Porque a gente sabe que a ação popular é uma ação constitucional, ela tem previsão na Constituição Federal, então o índice remissivo ele tem que trazer alguma coisa. Olha só, aqui o índice remissivo fala da ação popular, diz que a propositura tem alguma coisa lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 73. Vamos tentar achar esse inciso aqui lá no artigo 5º?
Então, olha só, pessoal, encontramos aqui o inciso 73 da Constituição Federal fala o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a gente chegar nesse inciso aqui na Constituição Federal é algo muito importante para a gente saber que é requisito para a propositura da ação popular ser cidadão. Se for cidadão, tem legitimidade para poder propor ação popular. Vamos voltar aqui na alternativa para a gente saber exatamente o que ela está falando. Olha só, então a alternativa A está falando que a ação não deve prosperar porque a competência é do STF e foi proposto no juiz de primeiro grau e que não tem legitimidade ativa. Olha só, essa alternativa A, ela já estaria errada justamente porque ele fala que Giuseppe não teria legitimidade para propor essa ação. Só que o enunciado deixa claro que ele é cidadão. Vamos voltar aqui no enunciado? Olha só, aqui fala que ele possui título de eleitor e nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais. Então, sim, ele é cidadão, até porque ele também tem naturalidade brasileira, ele é naturalizado brasileiro, tá? Então ele é cidadão. Então, essa letra A, a alternativa A, está incorreta justamente porque a própria Constituição Federal fala que cidadão é legítimo para a propositura de ação popular. Então aqui, essa já foi bem tranquila. Vamos agora olhar a alternativa B. A alternativa B fala o seguinte: a ação deve prosperar, porque a competência para julgar a ação popular em tela é do juiz de primeira instância da Justiça Comum e o autor da ação tem legitimidade ativa, porque é cidadão no pleno gozo de seus direitos políticos, muito embora não faça parte da nação brasileira. Olha só, pessoal, vamos tentar entender aqui. Essa alternativa ela está dividindo em 3 situações. A primeira situação relacionada à competência, fala que é correto por causa da competência do juiz de primeira instância, fala que ele tem legitimidade porque ele é cidadão. Em relação à legitimidade por ser cidadão, nós já vimos na alternativa anterior que sim, ele é cidadão. Só que aqui ele colocou uma observação: muito embora não faça parte da nação brasileira. Pessoal, não tem nenhum requisito aqui na Constituição Federal que fala que ele tem que fazer parte da nação brasileira. E aqui também seria necessário um conhecimento teórico que você não vai encontrar no vade-mecum. A gente precisaria saber o que é considerado ser da nação brasileira. Você precisaria saber uma espécie de conceito de nação. Então são pessoas que têm uma mesma identidade sociocultural, né? Nascidas no mesmo território. Então assim, Giuseppe, por mais que ele não faça parte da nação brasileira, mas o requisito para a ação popular, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, é ser cidadão. Então ele sim possui. Agora a gente tem que ver a questão da competência. Olha só, quando a gente volta aqui para o nosso vade-mecum, continuando aqui no artigo 5º inciso 73, que é o que fala da ação popular, aqui embaixo a gente tem uma remissão. Olha só, ação popular, Lei 4.717 de 65. Vamos dar uma lida nessa lei para a gente ver se a gente encontra alguma coisa relacionada à competência, porque esse inciso aqui do artigo 5º falou de legitimidade, mas a gente precisa saber de competência. Então, Lei 4717. Onde que está essa lei? Lei 4717, aqui no meu vade-mecum, ela está com o número 22. Aqui, a lei número 4.717 de 65 é justamente a lei que regulamenta a ação popular. Agora a gente precisa encontrar alguma coisa que fala sobre competência. É claro que você vai precisar dar uma lida. Existe uma forma boa de encontrar itens em leis complementares que não tem índice remissivo, que é primeiro dar uma lida nos títulos. Então olha só, aqui a gente tem um título que fala da ação popular. Depois a gente tem aqui, olha só, a gente já vai encontrar fácil, um título que fala da competência, dos sujeitos passivos, do processo. Como aqui a gente está querendo saber de competência, a gente vai ler esses artigos que estão nesse título. Olha só, vamos dar uma lida aqui então. Artigo 5º fala o seguinte: conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal,
ao Estado e ao município. Pessoal, quando a gente lê aqui que tem competência o juiz, esse artigo não está falando que tem competência o tribunal, não está falando que tem competência o STF, ele está falando o juiz. Então aqui a gente entende juiz como juiz de primeiro grau. Como ele está falando conforme a origem do ato impugnado, é competente o juiz que, de acordo com a organização, seria competente para julgar as causas, tá? Então, basicamente, aqui ele está falando se o juiz de primeiro grau que vai julgar é o juiz da Justiça Comum Estadual ou o juiz da Justiça Federal. Se for um ato relacionado à União, a competência vai ser do juiz de primeiro grau da Justiça Federal. Agora, como aqui no caso é uma situação, é um ato estadual, aí a competência é da Justiça Comum Estadual do juiz de primeiro grau. Então, esse artigo aqui fundamenta a legitimidade, a competência do juiz de primeiro grau. Dessa forma, essa alternativa é a alternativa correta, mas a gente vai dar uma olhada aqui nas próximas também. Olha só, a alternativa C fala o seguinte: a ação não deve prosperar, uma vez que a competência para julgar a mencionada ação popular é do STF, muito embora não falte legitimidade ad causam para o autor da ação, que é cidadão brasileiro, detentor da nacionalidade brasileira e no pleno gozo dos seus direitos políticos. Aqui, pessoal, tá bem tranquila, né, da gente conseguir achar a solução, porque a gente já sabe que a legitimidade para ação popular é do juiz de primeiro grau, e essa alternativa está falando que seria do STF. Então a gente já poderia eliminar aqui essa alternativa incorreta. E a gente tem a alternativa D, que fala o seguinte: a ação deve prosperar, porque a competência para julgar a ação popular em tela tanto pode ser do juiz de primeira instância da Justiça Comum quanto do STF. Então também aqui a gente nem precisa continuar, já sabemos que a competência não é do STF, a competência é do juiz de primeiro grau, então por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Vamos colocar ela aqui novamente na tela. Então, porque a competência é do juiz de primeiro grau, ele é cidadão, então ele pode sim propor a ação popular. Mostramos aqui como que a gente faz para encontrar a fundamentação. Então, pessoal, é isso, essa questão de direito constitucional, questão simples, tranquila, com base no inciso 73 da Constituição Federal e no artigo 5º da lei que regulamenta a ação popular, a gente conseguiu facilmente resolver essa questão. Espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma questão específica que você quer que a gente comente, encontre a fundamentação no nosso Vademecum, também pode colocar ela aqui embaixo, ok? Muito obrigado pela sua audiência e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.